Ele está aqui pronto para nos abençoar. E se você saiu da sua casa para adorar a Deus nesse lugar, junto com este povo, pode ter certeza que o Senhor está com os seus olhos fixos em nós. Que nós estamos fazendo um movimento de adoração atrás do Pai, o seu corpo que é representado aqui. Amém? E nesta noite, o Senhor vai operar milagres na tua vida. E quem está precisando de uma cura na sua vida pessoal, cura na sua família, Deus vai te dar um milagre em nome de Jesus essa noite. Eu estou com muita fé nos milagres do Senhor. Aleluia. Nós vamos orar depois. Depois da mensagem, vamos orar por cura, por libertações. Sabe, às vezes não é nem você, mas alguém que Deus quer te usar para trazer libertação. A pessoa está oprimida, sentindo mal, e é a operação de espíritos malignos. Deus pode te usar e quer, para você alertar essa pessoa, orar com ela e ela receber libertação. Amém? Aleluia. Eu quero, antes nós temos esse período depois de intercessão, de ministração. Eu creio que Deus tem muito para nos ensinar, ainda mais num período de muita confusão de doutrinas, de práticas, tantas igrejas que estão falando e ensinando coisas que muitas vezes não conferem com as escrituras, que é a nossa autoridade, a nossa regra de fé e prática, não é? E Deus me deu uma palavra de ensino nessa noite, e a palavra de ensino é expor a verdade, expor doutrina, e a palavra de Deus, ela mesmo nos liberta. Diz a palavra que o Senhor envia a sua palavra e nos cura. Então a palavra ensinada, ela traz tantos resultados que você nem pode imaginar. E eu gostaria de pedir a tua atenção então para esse ensino de hoje. Eu tenho visto muita confusão. Uma delas eu anotei aqui para eu não errar naquilo que eu vou falar, mas eu estava vendo uma propaganda na televisão sobre um dos aspectos que eu vou ministrar aqui nessa noite, na verdade, na palavra, não no achômetro, que me chamou a atenção. Eu anotei aqui. A pessoa que estava fazendo a propaganda era propaganda de um local, de um prédio, de um templo. E a pessoa na propaganda falava assim: se você quiser conhecer a Deus de fato e de verdade, vá até uma das nossas igrejas, pega uma credencial e vem aqui no templo. Exatamente assim. Vou falar de novo. Se você quiser conhecer a Deus de fato e de verdade, vem até esse lugar. Quem sabe os desavisados, aqueles que não estudam muito a Bíblia, e aí que mora o perigo, pode achar assim: puxa vida, eu tenho que ir lá conhecer a Deus. E tem uma mensagem que está paralela a essa: de fato e de verdade. Quer dizer que até então, e aonde você está indo, você não está conhecendo a Deus de fato e de verdade. Essa é uma mensagem que passa por paralelo. Então, se você quer conhecer, vem aqui. Isto é pernicioso, é heresia e é um perigo para a vida espiritual do nosso povo. Ultimamente tem tido muita propaganda nesse sentido. Então, o que Deus tocou no meu coração é para trazer esclarecimento bíblico, é para trazer para nós aqui como Deus age, aonde Ele age, quais os dias que a gente deve adorar a Deus, quem que tem a condição de falar com Deus, de representar o povo, quem que é o homem e a mulher de Deus, quem que são os sacerdotes hoje.
Então eu quero iniciar dizendo que hoje o povo ainda está perecendo, como Oséias, no capítulo 4, versículo 6, trouxe como profecia, por falta de conhecimento. Diz Oséias 4:6. Pode abrir se você quiser. Oséias 4:6. O meu povo perece, está sendo destruído por falta de conhecimento. Aí você me fala: pastor, eu vim aqui para receber uma bênção, uma cura, uma libertação, um conforto. Você vai receber. Mas você precisa entender comigo aqui, que a verdade de Deus, a doutrina bíblica, ela é tão fundamental, mas tão importante, que nós precisamos conhecer as doutrinas bíblicas, com relação às coisas de Deus. Porque essa heresia, por exemplo, se você quer conhecer a Deus de verdade, venha nesse lugar. Nós precisamos discernir, você precisa discernir para ajudar outros a não cair nesse engodo. O lugar da habitação de Deus, queridos, no Antigo Testamento era o templo. E Deus mandou construir um templo. O templo de Salomão, ele foi construído, embora o rei Davi desejasse muito construir esse templo. Deus falou para Davi: Davi, você não vai construir esse lugar da minha habitação. No Antigo Testamento, antes da vinda de Jesus. Mas o teu filho vai construir, porque você tem a mão manchada de sangue. Quem quiser ler esse texto, está 1 Crônicas 28:6, 2 Crônicas 6:7. Quem está anotando, pode anotar, ou depois você busca no site essa mensagem. E Deus então pediu para Salomão, o filho de Davi, construir o primeiro templo. E este primeiro templo, que foi levantado, Davi comprou uma eira, uma área de Ornã, um jebuseu, e isso se localizava no Monte Moriá, e para que esse templo fosse construído. Esse templo foi sendo construído, e ele tinha uma planta muito parecida à tenda ou o tabernáculo. Esse tabernáculo era uma tenda que se armava no deserto, na caminhada do deserto. Era o lugar da habitação de Deus também. No Antigo Testamento, Deus se manifestava dessa maneira, usando profetas, sacerdotes, e também um lugar onde ele se manifestava. E esse templo era muito semelhante na sua planta com o tabernáculo. A diferença era nas dimensões internas do santo e do santo dos santos, ou lugar santíssimo, onde só o sumo sacerdote entrava. Os materiais que foram para a construção foram materiais caríssimos, pedras, madeiras preciosas e também muito ouro. Após a construção desse templo magnífico, a Arca da Aliança foi depositada no Santo dos Santos, a sala mais reservada do edifício. Vamos supor que aqui é o templo de Salomão, o lugar santo seria aqui, e o lugar santo dos santos seria aqui. E tinha um véu que separava o Santo dos Santos, e aqui dentro tinha a Arca da Aliança, onde o lugar mais sagrado, onde a presença de Deus estava. E este edifício, ele teria sido pilhado e investido sobre ele várias vezes, e ele foi destruído totalmente por Nabucodonosor II na Babilônia. Isso em 586 a.C. Agora, décadas mais tarde,
em 516, isto é, 70 anos então depois, após o regresso de mais de 40 mil judeus do cativeiro babilônico, foi iniciada a construção de mais um local, do segundo templo. Então o primeiro foi destruído por Nabucodonosor, agora se levantou o segundo templo. E na época de Jesus, o rei Herodes, o Grande, querendo agradar os judeus, favoreceu e construiu esse templo, esse novo templo, segundo templo, mas que foi destruído pelo general Tito em 70 depois de Cristo. Foi destruído pelos romanos no segmento da grande revolta judaica. E o que restou dessa segunda destruição, desse segundo templo, foi o famoso Muro das Lamentações, onde até hoje os judeus fazem as suas rezas, entendem aquele lugar como sagrado. Sabe quando você vê na propaganda aqui, aquele muro lá, e as pessoas colocando orações nos vãos do muro, batendo a sua cabeça assim, ó, fazendo as rezas. Judeus, aquele lugar para o judeu ainda é muito sagrado. Os judeus ortodoxos e muitos cristãos vão àquele lugar para fazer orações. Interessante é você perceber que no Antigo Testamento Deus mandou construir, orientou a construção, mas após a vinda de Jesus, no Novo Testamento, isso tudo mudou. Em João 1,14, nos revela o Senhor que Jesus veio e habitou entre nós. Essa palavra habitou é tabernaculou. Grava isso aí. É muito significativo, porque lembra do tabernáculo? Depois do templo? Com a vinda de Jesus, o próprio Jesus é descrito na Bíblia que ele veio e tabernaculou conosco. O que é isso? Ele era a representação da própria presença de Deus. O que antigamente era no templo, a presença, no local, agora a presença é na pessoa de Jesus Cristo. Quem está entendendo aqui? Jesus veio e habitou entre nós. A palavra no original grego é tabernaculou entre nós. Ele foi o próprio tabernáculo de Deus no meio do povo. Mostrando então que agora já Deus não tinha um plano mais de templo, de tabernáculo, lugar feito por mãos humanas. Agora o plano de Deus era tornar conhecido Ele mesmo através de uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. Não tem mais no plano de Deus um local. Agora o plano de Deus é uma pessoa. E essa pessoa, Jesus Cristo, ela ressuscitou, morreu na cruz por você e por mim. Ele foi o eterno sacrifício. Em Hebreus, nós vamos ver lá, mostra que Jesus, Ele foi o eterno sacrifício, e não precisamos mais sacrificar. Eu não posso provar isso, mas existem muitos rumores e indícios que determinadas igrejas estão fazendo sacrifício de animais, e gente conhecida, hein? Sacrifício, e sendo chamado de sumo sacerdote. Igreja chamada evangélica cristã, que está na mídia. E muitos desavisados, quem sabe como nós, ouve, assiste, vê, até interessa. Deixa eu ir lá ver, deixa eu ir lá procurar, deixa eu ir lá receber uma bênção. Desavisadamente colaborando com coisas erradas, onde Deus não se agrada mais. O sacrifício agora já foi feito e é Jesus, Ele foi o eterno sacrifício. Não existe mais o templo, não temos que fazer mais sacrifício de animais, porque Jesus veio como o Cordeiro de Deus, que é enviado ao mundo morrer
no nosso lugar e derramou o seu sangue para poder oferecer eterna salvação a você, a mim, que crê no nome de Jesus. Quando você faz de Jesus o seu sumo sacerdote, Ele entrou no Santo dos Santos, que é o céu agora, e intercede por você e por mim, e realizou eterna salvação. Sabe, queridos, Jesus hoje, não é? Nos esclarece. Abre em Atos capítulo 7, versículo 48, que o Senhor Deus não habita mais, Atos 7, 48, em templos feitos por mãos humanas. Não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta: o céu é o seu trono, é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Veja que o Senhor aqui chama a atenção que Ele não habita mais na nossa dispensação agora, da nossa época. Depois da vinda de Jesus Cristo, Deus mudou a maneira de lidar com as pessoas e de se relacionar conosco, com o ser humano. Já não se relaciona mais num local, já não tem uma arca onde Ele manifesta a sua glória, não existe um lugar sagrado, divino. Então, onde Deus habita? Está claro em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, 2 Coríntios 5, 8, que Ele agora habita nos filhos convertidos, naqueles que se convertem a Jesus, creem em Jesus como seu Salvador. A presença de Deus vem através do Espírito Santo, vem habitar no coração dessa pessoa. O lugar da habitação de Deus agora é cada convertido e na igreja corpo. Preste atenção, porque tem cristãos que estão desistindo de congregar numa igreja local. É outra heresia, dizendo que consegue ser cristão sozinho, assistindo culto ao vivo lá na sua casa, online, desculpa, ou então congregando com um grupinho. Alguns irmãos desassociados a um corpo, a uma igreja local. Veja que o Senhor habita tanto em mim, como habita na igreja como corpo. E nós manifestamos os dons uns dos outros, oramos uns pelos outros, temos mutualidade e troca. Os meus dons eu ministro a você, você ministra os dons a mim e ao outro, e assim o corpo todo é irrigado e abençoado pelos dons uns dos outros. Porque eu não tenho todos os dons, nem você, mas o corpo possui todos os dons do Espírito Santo. A importância de nós congregarmos, recebermos a palavra, celebração grande depois nas casas, é fundamental para o nosso crescimento. E diz a palavra de Deus, próprio Jesus, lá em Mateus 16, 18, que Ele é a rocha, Ele é a pedra, que sob esta pedra edificarei a minha igreja, Ele disse, quando Pedro fez a confissão. Jesus, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus voltou para Pedro e disse: sobre este fundamento, Pedro, sobre essa verdade que você está falando, que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, eu vou edificar a minha igreja. Logo, Jesus está falando que Ele não ia edificar uma igreja de pedras, não ia edificar uma igreja de cimento, não ia edificar uma igreja feita por tijolos. Ele ia edificar um povo sobre um fundamento, sobre uma verdade que liberta. Qual? Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Ele é a pedra fundamental. Essa é a verdade fundamental. E sobre este fundamento, os que vão se convertendo, vão se tornando pedras vivas. Se você quiser ver isso em 1 Pedro 2, de 4 a 6.
fala que nós somos pedra viva. Anote aí se você puder. 1 Pedro 2, de 4 a 6, onde a palavra deixa claro que quando você se converte, você é colocado sobre a rocha que é Jesus, e você se torna uma pedra viva nessa rocha. Veja que lindo texto, verso 4 a 6. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Olha que lindo. Eu e você, quando convertidos a Jesus, nós somos unidos a Ele. Ele é a rocha e você uma pedra viva. Eu e você somos pedras que vamos edificando um edifício para adorar ao Senhor em sacrifícios vivos. Estão entendendo, queridos? Estão entendendo então que templo hoje somos nós? Nós usamos um espaço aqui, graças a Deus por essa casa. Graças a Deus porque não caberia todos vocês num lugar só. E aqui nós adoramos a Deus juntos, ganhamos força. Há unção nesse lugar. Há uma ministração de ensino. Há um louvor edificante. Graças a Deus por essas paredes aqui, esse terreno. Mas nós somos o templo do Deus vivo. A presença de Deus, quando nós saímos desse lugar, sai junto com o povo. O Espírito Santo está em nós e sai junto. Não fica aqui o Senhor Deus esperando as pessoas chegarem para Ele ouvir o que vai falar, para receber sacrifícios. A presença de Deus vai junto com a presença do corpo. Logo, onde nós vamos, a presença de Deus está em nós, porque Ele habita nos templos. Eu, você, habita na igreja. Queridos, é tão importante isso para você não cair no engodo, não cair na tentação, e não acreditar em heresia, de que existe um terceiro templo sendo edificado. Por quê? Porque as profecias do Novo Testamento, em Apocalipse, em Daniel, no Antigo Testamento, apontam que aonde foi destruído o templo de Salomão, foi construída uma mesquita de Onã, no mesmo lugar. E há a profecia de Deus dizendo que aquela mesquita vai sair daquele lugar. Nós não sabemos se vai ser através de um terremoto, de uma guerra, de uma destruição, mas aquela mesquita vai sair, aquela cúpula dourada que a gente vê na foto, aquela vai ser removida de uma forma que a gente não sabe como, mas Deus vai permitir que isso aconteça, porque naquele lugar vai ser edificado o templo. Vai ser edificado aí num templo lá naquele lugar. Estão entendendo? Isso para testemunho dos judeus. Igreja não precisa disso, porque o Senhor juntou o povo do Antigo Testamento, os judeus, a igreja do Novo Testamento, e nós temos uma vida independente, e oramos pelos judeus, para que aqueles que estão ainda precisando se converter, conheçam a Jesus também. Sabe, queridos, então é importante você saber que o lugar onde Deus se manifesta, é o lugar onde você o invoca, é na sua casa, é no seu trabalho, é no seu carro, é nesse lugar. Quando nós juntamos a nossa fé e intercedemos, há poder. Mas aonde? No poder da unidade. Porque a Bíblia diz, onde 2 ou mais se reúnem em meu nome, eu estarei ali. Então uma grande multidão orando e clamando. Por isso nós precisamos aproveitar quando a gente está aqui, gente. Aproveitar a fé um do outro, essa sinergia espiritual. Quando oramos, oramos mesmo confiando e pedindo: Senhor, desce com o teu poder, manifesta. E aí os meus dons, os teus dons se unem, e aí a cura, a libertação. Nós estamos fazendo muito pouco essa experiência, mas Deus vai nos dar muitas experiências novas nesse sentido, porque temos buscado, queremos viver uma vida que agrada ao Senhor.
e também deixar o Espírito Santo manifestar o seu poder. Então eu gostaria que as nossas ovelhas aqui, os irmãos aqui, olha, não se confunda com as falsas propagandas. Olha, ajude até mesmo a esclarecer os que estão sendo enganados, seduzidos por uma suntuosidade de pedras, de ouro, de mármores, de muito dinheiro, mas que não deixa de ser pedra sobre pedra. O próprio Jesus, ele, apontando para o templo, fez a profecia. Se vocês estão vendo isso em Mateus 24, 2, o templo não ficará pedra sobre pedra. E não ficou mesmo. E ele se tornou a rocha, e nós pedras vivas, e nós, onde estamos, adoramos o Senhor e oferecemos sacrifícios de louvor, de adoração, de amor a Ele. E essa é a questão do lugar onde Deus manifesta. E o dia? E o dia? Qual é o dia que a gente deve adorar a Deus? É no domingo? É no sábado? É uma confusão. Uns falam que é sábado, outros domingo, sabatistas. Qual é o dia? Bom, no Antigo Testamento, a palavra de Deus em Gênesis 2, 3, diz que tinha um descanso, dentre 7 dias, um seria de descanso. E o sábado, o Shabat, o texto revela que a palavra, o mais importante da palavra é o significado, é o descanso, Shabat. Sábado. Porém, até a vinda de Jesus, o sábado é respeitado. Mas depois da vinda de Jesus, foi para o domingo. Por quê? Porque o domingo, para Jesus, foi o dia que ele ressuscitou. E para um judeu fazer alguma tarefa no sábado, era terrível. E Jesus, ele fez essa obra da ressurreição, Deus fez no domingo. E a partir daí, a igreja, se você quiser anotar, a igreja em Atos capítulo 20, versículo 7, ela tomava ceia, ela se reunia, 1 Coríntios 16, 2, se reunia no primeiro dia da semana, isto é, no domingo. É o nosso costume cristão hoje. Uma igreja ou outra quer reunir no sábado, é sabatista? Amém, não vamos brigar pelo dia. Mas não venha falar para você ou para mim que estamos em pecado porque não estamos guardando o sábado. Não, porque se for assim, o próprio Jesus, ele mesmo acabou desobedecendo esse mandamento, e ele passou a fazer as coisas no próprio sábado, não é? No próprio sábado. E se houve um desobediente, foi o próprio Jesus. E ele estabeleceu então o primeiro dia da semana para nós fazermos as coisas de igreja também. Agora, é só no domingo que a gente adora a Deus? Pelo Novo Testamento e o ensino bíblico, todos os dias são santos. Amém? Para o Senhor. Nós agradamos a Deus só no domingo? Nós servimos a Deus só no domingo? Queremos servir a Ele só no domingo? Não, a minha vida é dele, todos os dias são dele, 24 horas, todos os dias da semana. Esse é o conceito de dia. Todos os dias são santos, porque o Senhor fez todos os dias. Agora o descanso é um dia. E isso, muitos de nós, não respeitando, entramos uma roda viva muito perigosa. Quando a gente não respeita o descanso, não tira um tempo para buscar a palavra, aprender, ler, orar mais, ter comunhão com os irmãos. E volto a falar, existem alguns cristãos que estão decepcionados com igreja e instituição e vai para o outro extremo, não quer saber mais de nada. Larga todos os dias, vai trabalhar todos os dias, de segunda a segunda, não tem tempo para as coisas espirituais, para consagrar mais tempo, para estar com os irmãos, a congregação.
Então eu volto a dizer, é uma outra heresia que nós precisamos tomar muito cuidado para não entrar nessa confusão, não é? O dia são todos os dias. Atos capítulo 5, versículo 42, e também o capítulo 2, versículo 46, fala que todos os dias, no templo e de casa em casa, eles congregavam, tomavam suas refeições, louvavam, adoravam a Deus. O modelo para nós é o Novo Testamento. Então eles tinham aquelas reuniões maiores, celebração no templo, ainda no templo do templo, e depois nas casas, não é? E outra coisa que eu queria ministrar aos irmãos como ensino, é sobre a pessoa sagrada. Eu falei sobre o local sagrado, que não é mais lugares, e sim nós. Eu falei sobre o dia sagrado, não existe mais esse negócio de dia sagrado, são todos os dias do Senhor, e nós separamos o domingo, porque Jesus foi o modelo, no Novo Testamento. E, em terceiro lugar, o sacerdote sagrado. Como até hoje, no catolicismo, né? Não estou falando como crítica, metendo pau não. Estou falando como prática deles. Eles chamam os padres de sacerdotes, tá? É um costume antigo do Velho Testamento, porque na verdade o Senhor estabeleceu o sacerdócio lá no Antigo Testamento, em Êxodo 28, 11, ou melhor, 1, se você quiser anotar. Êxodo 28, 1. Ele pediu para separar alguns homens para servir de sacerdote na casa do templo, para os serviços do templo. E em Levítico 4, versículo 20, Levítico 13, 6, então os sacerdotes faziam pelas pessoas os sacrifícios, e também declaravam as pessoas limpas, puras. Agora, depois de Jesus, como isso ficou? Abra em Hebreus 7, por favor. Pega a tua Bíblia, manuseie, por favor, isso é importante para você saber achar os textos bíblicos, para você realmente aprender a examinar as Escrituras. Hebreus capítulo 7. Nós vamos ler o verso 19. Todos acharam? Hebreus 7, 19. Desculpe, eu vou ler do verso 17 em diante. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento, por aquele lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Até aqui. Jesus Cristo, ele se tornou o nosso sumo sacerdote eterno, porque ele foi até Deus, subiu aos céus, e ele mesmo se ofereceu como sacrifício. Ele é tanto sacerdote como o próprio sacrifício. Por isso ele se tornou, para a eternidade, o único sacerdote. Não existe mais esta função sacerdotal para um homem só, dentro de um grupo. Por quê? Por causa do que nós aprendemos
aqui em 1 Pedro 2. 1 Pedro 2. Você vai ver quem são os sacerdotes hoje. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Então, depois de Pedro instruir a gente que Jesus é a rocha e nós somos pedras vivas, e construímos um edifício para oferecer sacrifícios a Deus, veja o verso 9. Todos acharam? Quem achou, diga amém. E quem não, misericórdia, dá um tempo. Verso 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo. Não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. O que diz o texto? Que vós, eu e você, somos sacerdócio real. Existe só um sacerdote agora? Fala, gente. Se você chegar aqui, nesta igreja, eu vou oferecer a Deus sacrifício por vocês. Eu vou declarar que você está puro. Eu vou declarar que você está perdoado. É eu que vou fazer a intercessão por vocês a Deus. Deus vai ouvir a minha oração e não a tua. Por isso você deve confiar e crer na minha oração que é feita nesse lugar. É assim? Não, 1000 vezes não. Porque Deus chama você e eu como sacerdotes. Dá um toque para a pessoa do teu lado, ó. Se você se converteu, você já é sacerdote, sacerdotisa do Senhor. Você pode chegar direto diante de Deus. Diga para a pessoa do teu lado, você pode chegar direto diante de Deus e oferecer seu sacrifício, que é adorar a Deus, amá-lo, obedecê-lo. Este é o sacrifício hoje. É você mesmo esse sacrifício. Não é mais um animal. Sabe, queridos, em Apocalipse capítulo 5, versículo 10, adore a Deus com esse texto. Apocalipse, olha que diz, ó, essa palavra tão boa. 5:10. Depois de exaltar, depois de adorar o Cordeiro, digno de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto, com o seu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Verso 10. E para o nosso Deus o constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Está falando aqui de você, está falando de mim, está falando de nós, está falando de um povo, não de um homem mais. Jesus se tornou o sumo sacerdote para nos abrir o caminho e nós podermos ser também sacerdotes do nosso Deus aqui na terra. É um princípio, é um ensino, é bíblico, é uma verdade bíblica, é uma verdade eterna. Você não pode depender de um homem, de uma mulher, para levar você a Deus. Você precisa aprender a buscar a Deus pela sua própria vontade, pela sua própria fé, acreditar na tua oração, porque você vai acreditar e honrar o teu Deus que morreu por você. Essa é a doutrina bíblica do sacerdócio real de cada um dos crentes. Todos que se converteram e que andam em retidão se torna um intermediário diante de Deus através de Jesus Cristo. Você pode orar pela tua vida, você pode orar pela vida da tua esposa, do teu esposo, do teu filho, do teu vizinho, mediar essas vidas através de Deus, porque você conhece a Deus. Jesus Cristo já morreu por você e você o tem como seu Salvador. Isto muda toda a tua história.
Porque você não fica um homem e uma mulher vendida. Você não fica dependendo do líder apenas espiritual de um lugar. Não idolatra homem e mulher nenhum. A tua fé fica muito mais forte. Irmãos, nós estamos vivendo épocas que, se você não tiver firmeza na palavra, doutrina bíblica, você vai escorregar na sua fé, vai se decepcionar. Você não pode olhar para a aparência. Você está vendo o pastor Pedro aqui de camiseta aqui, normal. Cadê o aparato? Cadê o terno? Cadê? Cadê a gravata? Sou menos santo do que alguém que usa gravata? Será que Deus, Ele vai ouvir com mais atenção alguém que põe a gravata, o terno? Ou então, será que Deus vai ouvir aquele que coloca estola sacerdotal de sumo sacerdote no templo? A nossa igreja optou por nós usarmos roupas comuns e normais das pessoas, não um aparato. Claro que quando eu vou representar a igreja, em alguns departamentos, algumas situações, a gente vai um pouco mais social, mas não por causa da presença de Deus, gente. Não por causa das coisas espirituais, porque isso não tem base bíblica, não tem teologia bíblica para isso. Mas muitos de vocês são enganados por isso. Quanto mais ritual, você acha que é mais sério, mais espiritual. Cuidado, porque às vezes é o contrário. Quanto mais a pessoa é cerimonialista, mais cheio de pecado está se escondendo atrás dos rituais. Coisa vazia. Nós precisamos ser autênticos, sermos quem nós somos, mas andar na presença de Deus, agradar o Pai, não com a minha roupa, lógico, de uma forma decente, mas do jeito, do estilo de cada um aqui. Agora, se você observar alguns líderes espirituais, misericórdia, é uma pose, é um cerimonialismo para atrair um certo grau de espiritualidade, uma seriedade. Nós não temos entendido isso na palavra. Sabe, queridos, cuidado com o que nós estamos ouvindo, como vocês estão ouvindo e vendo. E os líderes, o Senhor estabeleceu não para se tornar o sacerdote. É ele, é a oração dele que Deus vai ouvir. É um homem mais consagrado? Depende. Tem líderes que é menos consagrado do que você que está sentado aí me ouvindo. Você está levando a tua vida a séria, está andando direito, está tendo caráter, santidade, e muitos líderes não estão tendo. E Deus pode estar ouvindo muito mais a tua oração, escute, do que a oração de um líder. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? É assim. Não é o fato de eu subir aqui em cima que Deus vai me usar. O que vai determinar é a vida da gente que está agradando a Deus, está vivendo em obediência, está procurando agradar a Deus. Eu não obedeço tudo, mas aquilo que eu estou sabendo que Deus quer, eu estou entendendo, eu vou me esforçando para viver. E isso que traz autoridade espiritual. Logo, você pode ter muita autoridade espiritual da maneira que você está vivendo. No teu dia a dia, na tua escola, no teu trabalho, na tua família. E creia que Deus está te ouvindo, Deus está te atendendo. Isso faz diferença, gente. Do que esperar que eu vou no culto e a presença de Deus lá vai me ouvir. É isso que está sendo pregado por aí, esse ensino herético. Eu gravei aqui no celular para não esquecer. Eu peguei, opa, eu vou anotar agora aqui. Se você quer conhecer a Deus de fato e de verdade, venha até esse lugar, porque a presença de Deus está aqui. Misericórdia, heresia, engano, manipulação, tudo menos verdade bíblica. Porque os irmãos estão vendo aqui na palavra.
Então os líderes são dados por Deus. Efésios capítulo 4, versículo 10. Efésios capítulo 4, versículo 10. Tem um propósito. Foi Deus que estabeleceu isso. Hoje em dia não precisa mais de ninguém não. É só a gente mesmo. Esse negócio de liderança já era. É só Jesus e a gente. Não. O Senhor Deus estabeleceu uma funcionalidade, ministérios na igreja. E Ele fez isso para trazer edificação para todos nós do corpo de Cristo. E veja o que diz aí, versículo 4, capítulo 4, no verso de número 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E Ele mesmo, Jesus, concedeu uns para apóstolos, outro para profetas, outro para evangelistas e outros para pastores e mestres. Para quê? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Até aí. E se você ler um pouquinho, você vai ver que é para a edificação do povo, para ter unidade, para não ser mais criança. Então Deus colocou sim, pastores, para nos liderar, evangelistas, mestres, apóstolos. Apóstolos são plantadores de igrejas. Planto um grupo evangelístico aqui, estabeleço igreja, depois saio, eu vou para outro lugar. Um ministério apostólico é isso. Não é que um é mais do que o outro. São ministérios diferentes. Para quê? Para edificar a igreja, para edificar o povo de Deus, a família de Deus. Precisa de líderes sim. E tem heresia nesse mundão todo, falando que não, esse negócio de pastor não existe. Está na Bíblia. Esse negócio de apóstolo não existe. Está na Bíblia. De evangelistas e mestres, são as funções que Deus dá para nos preparar melhor. E quem sabe não, com certeza no nosso meio tem todos esses ministérios. E nós precisamos crescer para descobrir esses dons em nós e ajudar na obra da igreja, para a edificação do corpo, para conquistar mais vidas. Aleluia! Sabe, essas verdades são fundamentais para nós não ficarmos como crianças, vendidas, né, por qualquer vento de doutrina, sendo enganados, manipulados, ou vendo as pessoas do nosso lado, e a gente não sabe o que falar. Se você puder, por favor, me ajudar, pegue essa palavra, marque, e esclareça os outros, não para escandalizar, mas se começar a falar muito de tempo, de lugar, fala, gente, olha, posso te orientar uma coisa? Olha o que a Bíblia diz. Vai pelo que a Bíblia diz. Vai pelo que a Bíblia diz, não vai pelo que você está ouvindo, né? Faça como os bereanos. Os bereanos, em Atos 17, versículo 11, eles ouviam o apóstolo Paulo pregar. E eles chegavam nas suas casas, diz a Bíblia, e eles iam conferir se de fato era assim mesmo nas Escrituras. Eles não confiaram nem no apóstolo Paulo cegamente. Confiaram em Paulo, mas porque Paulo estava baseado e fundamentado nas Escrituras. Eles chegavam lá a conferir, que bênção, o apóstolo Paulo estava certinho. Por quê? Porque tem uma referência que é a palavra. Agora o povo está perecendo, sendo destruído, porque falta conhecimento. Cada um fala o que acha. Pode se levantar tantos líderes, tantas denominações, falando o que sente, o que acha. Mas o que está escrito? Qual é a interpretação disso de uma forma correta? Unindo os textos do Antigo Testamento com o Novo, qual é o entendimento que hoje o Senhor tem? Não é? Há pouco tempo atrás nós tivemos algumas dificuldades com lideranças, por causa de doutrina. Não soube interpretar bem. Não, é só célula que existe. Culto de celebração, um prédio para estar recebendo igreja, está errado. É uma questão doutrinária. Por isso que é importante ler as Escrituras e ter de uma forma equilibrada a interpretação. Sem radicalismos. Sem radicalismos. Porque o radicalismo leva a gente a extremos. E os extremos são sempre perigosos. Gera intolerância. Nos afasta uns dos outros, gera raiva.
Estão entendendo, queridos? Mas o equilíbrio, o amor, isso cobre multidão de pecados, o amor. Então nós temos que vir para as Escrituras, ver o que diz a palavra, qual é a mais completa e correta interpretação, não é? Não simplesmente ouve uma coisa, é isso, já puxa a sardinha e vai. Não vai rolar, não vai crescer, não é? Então, em nome de Jesus, vamos fazer o máximo para esclarecer outros, para a gente mesmo estar mais esclarecido, para nos desafiar a ler as Escrituras. Ó, eu costumo fazer isso aqui para a gente entender. Ó, a Bíblia, o que passar dela, ela é o filtro, eu vou viver. O que não passar por ela, eu vou jogar fora. E como eu vou fazer isso? Se eu estiver lendo as Escrituras. Por isso Jesus Cristo disse lá em João 5,39: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. É para a gente examinar as Escrituras, nós não podemos ser ignorantes. Eu estou vendo que muitos dos cristãos estão voltando para a era das trevas, está seguindo costumes. Já alguém que está na mídia aí começa a pregar abobrinha, vai a multidão no meio. E vamos lá, que lá precisa pagar tanto para entrar, e vai lá e paga 40, 60, 100 reais, vou lá. Aqui fazendo a campanha, dando tanto por mês, Deus vai operar, e aí vai, a multidão vai atrás. Mas aonde está a base disso? Se não ler as Escrituras, você vai ficar ignorante, cego. Agora, se você ler as Escrituras, você vai se tornar uma pessoa sábia. Vai aperfeiçoar a sua salvação, com inteligência, com entendimento. E quando você lê as Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, vai devagarzinho, mas lê tudo. Isso aqui eu já vi. A pessoa está falando um negócio aqui, mas não é aquilo que eu li. É isso que os bereanos faziam. Eles podiam filtrar, por quê? Porque conheciam as Escrituras. Então, se você não ler a Bíblia, você vai ficar vendido. Vai ficar dependendo do pastor Pedro explicar um pouquinho aqui no domingo, só no outro você vai vir, vai receber mais um pinguinho. Mas se você tomar um propósito, eu vou conhecer as Escrituras, porque o Senhor Deus me desafia a examinar as Escrituras, para eu poder ter sabedoria, entendimento, discernimento, e eu poder filtrar aquilo que eu estou ouvindo, e viver uma vida que vai agradar mais a Deus. E a bênção da nossa vida, depende disso, de obedecer a Deus, obedecer a palavra, a vontade dEle. Não é viver de campanha, não é viver de situações de fé do outro, não. Isso nós fazemos para nos ajudar, estimular um ao outro, trocar os dons, mas a tua independência precisa estar direto com Deus, porque Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador e mediador entre Deus e os homens para a tua vida. Amém, queridos? Em nome de Jesus, a Bíblia fala que a verdade, João 8, versículo 32, é a verdade que nos liberta, nos torna livres. E é isso que eu estou desafiando o irmão e a irmã a nos tornarmos pessoas cristãos poderosos nas Escrituras. Amém? Em nome de Jesus, o Senhor continua ensinando, o Senhor continua curando, o Senhor Jesus ressurreto continua libertando os cativos, Jesus continua fazendo uma obra poderosa nesta terra, através de um povo que ora, que crê, que tem fé. Amém? Isso não é para uma determinada raça de cristãos, é para todo filho de Deus. Não é para uma determinada placa denominacional, é para todos aqueles que o invocam. Aleluia. E você que está aqui, Deus tem algo pessoal e particular com a tua vida. Não terceirize isso para ninguém. A tua esposa, teu esposo, teu filho, tua mãe, Deus não vai ver essas particularidades. Ele vai ver como você está com Ele, qual é a tua intimidade com Ele. Se você está salvo, tem certeza da tua salvação por causa daquilo que Jesus fez por você, não pelo que os
os pastores, os líderes, o pai, a mãe, a família está fazendo. É a tua individualidade que conta com o Senhor. Amém? Isso acontece muito com famílias onde os pais são consagrados, os filhos nascem, crescem naquela família, acham que estão salvos, estão convertidos, são cristãos. Mas não é bem assim. Cada um tem que ter a sua própria experiência com Deus. Acontece com esposas de maridos que são consagrados. Conhece a palavra? As esposas ficam na rabeira dos maridos. Acontece também maridos que ficam na rabeira das mulheres. Né? Então, Deus não deseja isso para ninguém. Ele não tem filhos por tabela, não tem sobrinhos, netinho. Deus só tem filhos. Né? E para você se tornar isso, o filho de Deus, crendo em Jesus e obedecendo a sua palavra. Põe no teu coração em nome de Jesus. E eu quero muito que essa palavra de ensino, né, de doutrina, caia no coração dos irmãos e faça os irmãos crescerem. Porque isso traz segurança. Segurança bíblica. Tá? Amém? E quando você ouvir, você sempre questiona: será que isso está de acordo com as Escrituras? Olha, faz isso, vocês vão fazer. Mas será que isso tem base na Bíblia? Como um todo? Porque pegar um texto só à parte, pegar um versículo só e falar uma abobrinha, é fácil. Mas será que está de acordo com as Escrituras? Com o contexto? Isso é o que os bereanos faziam. Conheciam as Escrituras, verificavam se de fato era assim, quando ouvia até o apóstolo Paulo pregar. Quanto mais, como brinca o nosso amigo, né? Um amigo meu pastor, quanto mais um comedor de feijão como eu, né? Vocês devem filtrar o que o pastor Pedro fala, criticar no bom sentido, né? Opa, o pastor Pedro tem base bíblica, está aqui, ó. O pastor Pedro fala uma coisa que não tem base. Se eu apostatar, os irmãos vão tudo apostatar junto? Não. Porque começou a falar abobrinha, você vai saber, opa, está errado. Amém? Glória a Deus, queridos. Vamos ficar de pé e orarmos agora em nome de Jesus. Aleluias. Vamos orar. Eu queria que você, na sua individualidade agora, não deixe nada atrapalhar. Converse com Deus agora. Aplique essa palavra no seu coração. E assim, você pode fazer um desafio a você mesmo, o desafio de conhecer mais ao Senhor, conhecer a palavra de Deus escrita, ser uma pessoa esclarecida, não tendo preguiça de ler as Escrituras, de examinar as Escrituras. Não é só pegar caixinha de promessa, não é só pegar uma mensagem para tocar o meu coração. O cristão precisa conhecer as Escrituras, ler, estudá-las, para não ficar refém e ser manipulado por nada e por ninguém. Nessa noite você viu que Jesus Cristo, Ele abriu em você e em mim um espaço para nós nos tornarmos lugar da sua habitação. E você é um templo do Deus vivo. E todos nós juntos somos templos do Deus vivo, pedras vivas que constroem esse templo. Levante as suas mãos e adore a esse Deus que morreu por você, a Jesus Cristo, que foi o Filho do Deus vivo, que veio morrer na cruz para se tornar não apenas o sacerdote, mas o próprio sacrifício que o sacerdote oferecia. Ele se ofereceu por você. Adore a Jesus. Levante as suas mãos e adore. Agradeça muito a Jesus por aquilo que Ele fez por você. Ele comprou uma eterna salvação. Sabe, você pode estar passando lutas, dúvidas, incertezas, pode estar passando provações, você pode estar passando
necessidades, algumas necessidades materiais, lutas emocionais, mas o nosso Deus está presente aqui, Ele quer operar na tua vida nesta noite. Nós vamos cantar um cântico e depois nós vamos orar, e o Espírito Santo vai fazer um rebuliço na nossa igreja, na nossa vida, porque a presença dEle aqui é certa. Nós estamos firmados na verdade, o Senhor Deus empenhou a sua verdade, e nós vamos crer nisso e receber vitória nessa noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Que foi morto, santo, santo Ele é. Levante suas mãos e adora o Cordeiro. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Tenta pegar a letra dessa música. Ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação Todo-Poderoso, pisa nesse lugar agora, Senhor. Opera nessa noite. Entra em operação, Espírito Santo. Vai clamando ao Espírito Santo. Aleluia. Extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego
continuar tocando o ministério. E eu peço que o ministério ore em línguas. Mistério, se você ora em línguas, ministra. Toca os instrumentos e ministra em línguas. Ministra o ministério. Os irmãos que oram em mistério, pode orar. E nós vamos orar agora juntos, para que haja cura no meio do povo, para que haja libertação. Os demônios que estão oprimindo a tua vida, se você tem perturbação, só toca um pouquinho mais baixo, o povo ouvir a voz. Você que agora quer receber um milagre pela fé, toca nas vestes de Jesus. Firma a tua oração a Jesus. O que você está precisando, o que você está necessitando. E nós, como igreja, a palavra foi ministrada e nós somos pedras vivas, sacerdotes do nosso Deus. A presença de Deus está com certeza manifesta no nosso meio. Ministra agora o coração de Deus. Põe o propósito da sua oração. Pede o teu milagre. Se é uma cura, onde você está precisando receber a cura? Eu quero orar pela cura agora. Se você puder colocar a mão, seja na enfermidade, no lugar da dor. Se for um lugar inadequado, você ora colocando a mão na sua cabeça. Todos juntos agora, em nome de Jesus. Igreja, ajuda agora. Ora em fé. Igreja, você que tem fé, vai orando. Cura. Senhor Deus, passa a sua virtude agora. A virtude do Altíssimo desce sobre essa vida. Não fique ninguém desconcentrado aqui. Seja em fé. Ore em fé agora, pedindo o Espírito Santo, venha e manifesta a cura. A virtude do Altíssimo. Eu gostaria que você desse a mão um para o outro. E a unção, o poder do Espírito Santo vai passar um para o outro. Eu quero ministrar em nome de Jesus. Vai operando, Senhor. Vai operando o Espírito Santo. Oh, opera a cura, Senhor. Opera a cura agora, Jesus. A cura. Cura de cânceres, cura de tumores. Arranca, Senhor, a dor, a artrose, Senhor, artrite, problemas do osso, Senhor, problemas dos ossos, Senhor, arranca agora na hora da oração. Problemas dos ossos, problemas na coluna, meu Jesus, cura colunas nessa noite, cura o sangue, Senhor, e vamos dar glória ao teu nome, Jesus. Cura, passa a unção do Senhor. Cura meu vizinho, Senhor. Cura minha amada. Cura, Senhor. Curas na mente, no espírito, na alma. Coração, pressão, volte ao normal. Doenças na mente, nas emoções, depressão, Senhor, repreende com o teu poder. Pânico, repreende, Deus, doenças do pânico. Oh, obrigado, Jesus, porque o Senhor é o mesmo que cura nos dias de hoje. Eu quero orar agora por causas, para Deus operar, causa do trabalho, para Deus operar, causa no serviço, abrir portas. Recebe agora, orando em fé. Nós estamos orando isso, então toma posse, porque Deus está falando com você, que tem a necessidade. Senhor, abre esse trabalho. Senhor, prospera. E eu vou repreender espíritos de bancarrota, espíritos que vêm para amarrar, que fecha
te repreendo na união dessas mãos, na união das nossas mãos, eu te repreendo. Saia, demônio que está trancando, demônio que vem roubando, sai, sai, em nome de Jesus. Passa, Deus, o teu poder, passa a tua unção. Cheire balabanda labassori endele baixaias, ore canta labaixô, ore endele bassori canta labas. A unção do Senhor está nesse lugar, Pai, para libertar cativos, espíritos imundos que estão perturbando a mente, trazendo insônia, trazendo pensamentos de morte, pensamentos de suicídio, pensamentos de tristeza, sentimentos de angústia. Eu os repreendo em nome de Jesus. Toda a igreja ora dizendo: eu te repreendo, sai, sai, sai. Não aceita, diga: eu mando embora espíritos imundos, e nomeia o nome, fala o nome, em nome de Jesus. Fala pelos efeitos, pelos sintomas. Espíritos bloqueadores, você não fica mais no meio da família, em nome de Jesus. Eu quero orar pelo seu casamento, pela tua família. Eu não aceito casais que andam na fé e vivem com problemas, com contendas. Eu quero ministrar o teu coração, a tua aliança, o teu casamento. Senhor, entra, Deus, em operação, trabalhando na mente, no coração desse casal. Senhor, no marido, dando entendimento, dando novo coração. Na esposa, Senhor, dando compreensão, trazendo, Deus, sabedoria para esta mulher. Senhor, acalma o coração de ambos, Senhor. Oh, que eles cruzem as suas mãos, Senhor, e andem, ó Pai, em unidade, Senhor. Eu ministro a paz nesses relacionamentos. Todo espírito de perturbação agora cai por terra pelo poder e unção do Espírito Santo que está nesse lugar. Ora em línguas, e na tua mente você vai falando em mistério, dizendo o que você quer. Andalabaxaia dalabaçô, redelebalamaxaia dalabaçori deleba, redelebaçori catarabaxaia dalabaxori delebaçô. Os milagres, a unção de Deus está aqui. Aleluia. Eu ordeno a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu ministro em teu nome, Pai, e o teu povo que conhece o teu nome se alegra no Senhor. Deus, aleluia. Esse é um concerto de oração. E no concerto de oração você pode ministrar e orar em línguas estranhas. Por quê? Porque nós não estamos entregando mensagens. Se fosse entregando mensagem, tem que ter entendimento, interpretação. Mas nós estamos orando em línguas de guerra, línguas de mistério, edificando nosso espírito. Yendele balamala shore yendele kantala basho yendele analamaso paradayanda la basho yendele bas oriendele yo ye randala baso yende oriendele basho kantala baso te karabashana la baso. Santo, 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 Jesus, Senhor, andalabaço, glória, 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 glórias, aleluias. Obrigado, Jesus, pela tua bênção. Obrigado, Senhor ressurreto, Deus forte, Jesus, Senhor da glória. Nós exaltamos o teu nome no nosso meio. E Pai, tudo aquilo que o Senhor fez essa noite de milagre, eu creio, Senhor.
aquilo que o Senhor removeu, a paralisia que o Senhor tirou, os olhos que o Senhor abriu, o espírito opressor que foi mandado embora, a porta que se abriu. Essa noite há libertação, há salvação e há livramento, há milagre. E vamos dar toda a honra e toda a glória ao Senhor. Essa igreja é tua, somos teus, individualmente te amamos, Pai. Nós não somos um grupo, uma massa, mas somos pessoas que o Senhor conhece pelo nome. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus, amados. Aleluia. Eu sou livre. Glória a Deus. Aleluia. Esse é que é Deus. Te adorar, livre pra te buscar. Eu sou livre. Obrigado, Jesus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Amém. Obrigado, ministério. Oh, que unção, que fogo. Aleluia. Amados, recebe a bênção em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos nós, amados. Sobre todos os nossos, aqueles que estão debaixo da nossa autoridade, aqueles que estão na nossa casa, Senhor. Seja sobre cada um daqueles que estão debaixo da cobertura, da bênção desses meus irmãos, Senhor. Onde eles colocarem as mãos, Senhor, e os pés, marca o território deles, Senhor. Ó Deus, que a alegria do Senhor seja a força dos meus irmãos, que a esperança brilhando nos olhos de cada um aqui, Senhor. Que o ânimo renovado que vem de um culto vivo ao Senhor, seja agora, seja durante a semana sobre a vida de cada um aqui, em nome de Jesus, amém. Um beijo no coração, queridos. E os irmãos que vão tirar foto, os casais que vão sair com a gente de viagem, vão tirar uma foto aqui no hall, tá bom? Eu preciso da foto de vocês. Deus abençoe, um beijo no coração e até terça-feira no Tadel. Deus abençoe.